No tema do dia desta segunda-feira vamos analisar o clássico que aconteceu este domingo à noite. O Benfica aplicou praticamente uma goleada por 4-1 ao Futebol Clube do Porto e temos connosco hoje o nosso chefe de redação, Pedro Jorge da Cunha, para nos explicar um pouco daquilo que se passou no Estádio da Luz. Pedro, bom dia. A primeira pergunta que eu tenho para ti hoje é: há 60 anos que não se via uma coisa assim na Liga Portuguesa. Como é que isto se explica? André, bom dia. Explica-se porque o futebol é surpreendente e no clássico tudo pode acontecer. Mas de facto, objetivamente, não tem sido habitual ver o Benfica ganhar com tanto conforto, com tanta facilidade nos jogos em casa ao Futebol Clube Porto. O nosso playmaker ontem mal acabou o jogo e muito bem apontou que já não acontecia uma vitória do Benfica com 4 golos marcados ao Porto desde o dia 13 de dezembro de 64, na altura com um bis de Eusébio e outro de José Augusto, figuras grandiosas da história do Benfica, e a partir daí, para percebermos que de facto tem sido equilibrado este tipo de clássico, Benfica-Porto, houve 24 vitórias do Benfica, 21 empates e 15 vitórias do Futebol Clube Porto. Aliás, temos de recuar até 97-98 para assistirmos a uma vitória do Benfica por 3 golos de diferença sobre o Porto, na altura um 3-0, na época 97-98, Sunas, treinador do Benfica, António Oliveira, treinador do Porto, com golos de Brian Dean, Poborski e Tahari. Eu recordo muito bem deste jogo, o Porto já era campeão, Oliveira mudou muito a equipa e, portanto, o peso deste 3-0 nada tem a ver com o peso do 4-1 deste último domingo. Depois, mais para trás, 66-67, outro 3-0, com mais 2 golos de Eusébio e um de José Augusto. De uma forma muito resumida, André, eu acho que o Porto tem sido capaz, nas últimas 3 décadas, de dar a volta ao ambiente na Luz, com uma postura muito compenetrada, dura, rija, percebendo, no fundo, a relevância do clássico, de jogar contra o Benfica e de ganhar ao Benfica. E ontem a equipa de Vítor Bruno, pura e simplesmente, não percebeu que jogo é que estava a jogar. Perdeu 4-1, podia ter perdido por 5-1, 6-1, teria sido também perfeitamente justo e lógico, perante aquilo que nós vimos no Estádio da Luz, e portanto este 4-1 é mais do que acertado perante um Benfica que foi impositivo, ambicioso, que jogou em crescendo, que foi percebendo também a fragilidade que o Porto levou para a relva da Luz e que conseguiu no fundo também, e eu escrevia isso no Campo Pelado na sexta-feira, na quinta-feira aliás, conseguiu dar a volta a uma derrota em Munique que de facto foi, em minha opinião, muito ampliada pela postura pequena que o Bruno Lage quis dar à equipa. Ontem já se viu um Benfica normal, um Benfica que jogou em todo o campo, que tem executantes fantásticos. Na segunda parte, as recepções de bola do Di Maria e do Aktürkoğlu eram fantásticas, perfeitas e com um grande grau de dificuldade. Lá do Porto, víamos jogadores a falhar em coisas completamente simples, básicas. Explica um bocadinho do que foi este 4-1, mas há muito mais para falar, portanto, vamos em frente para a tua próxima questão. Pegando aí um bocadinho em algo que tu falaste sobre essa imposição do Porto, normalmente em clássicos, durante muitos anos falou-se de um possível medo cénico do Benfica neste tipo de jogos. Por isso, pegando por aqui, acreditas que a estatística também, no fundo, ajuda a explicar o que se passou ontem no Estádio da Luz? Os números não dizem tudo, mas normalmente levam algum sentido àquilo que acabamos por ver no relevado. Ontem sim, o Porto teve mais bola que o Benfica, 52%, mas é o único item em que foi superior, o resto foi claramente batido pela equipa de Bruno Lage. E mesmo estes 52% são um bocado mentirosos, ou muito mentirosos, porque a posse de bola do Porto foi muito mantida numa zona recuada do relevado, numa primeira fase de construção. Houve muita troca entre os centrais e os laterais e depois a bola claramente não entrava no Nico Gonzalez, no Eustáquio e muito menos no Samu, que passou completamente ao lado do jogo. Não fosse aquele erro do Nico Otamendi, tinha passado completamente ao lado do jogo. Mesmo nos expected goals, o Benfica sai com 2.2, o Porto 1.06 e de facto, além do gol do Samu, que nasce em mais um erro do Otamendi, recordo-me de um remate do Fábio Vieira defendido. A passagem da hora de jogo. Estava 2-1 aí na altura para o Benfica, que o Trubin agarra muito bem, e não me lembro de mais nada do Porto. Portanto, foi uma exibição mesmo muito pobre, paupérrima, da equipa de Vítor Bruno, e a estatística confirma tudo aquilo que nós vemos no Estádio da Luz.
E para ti, neste momento, quais é que são os elos mais fracos do Futebol Clube do Porto? Tentando ser o mais equilibrado e justo possível, vou ilibar alguns jogadores do que se passou ontem, mas outros de facto tiveram uma noite muito, muito má. O Alan Varela atravessa um momento terrível, é um excelente jogador, um excelente centrocampista, atravessa um momento em que não consegue ser nem participativo no processo ofensivo, nem determinante no processo defensivo como foi o ano passado. Começou bem a época, mas tem caído bastante. E de facto, talvez por questões físicas, não apresenta frescura, não apresenta lucidez, não está a oferecer nada à equipa. O Galeno, depois de ter feito um jogo razoável em Roma, ontem passou completamente ao lado do jogo também, não conseguiu fazer nada, não conseguiu desequilibrar, não conseguiu entregar a bola em zonas decisivas, não rematou a baliza também, portanto, alguma coisa também se passa com o Galeno, não atravessa um bom momento. O Fábio Vieira, que é um extraordinário executante, fez ontem uma exibição absolutamente incompreensível. Um jogador que tem a qualidade técnica do Fábio Vieira não pode falhar recepções básicas, fáceis. Há um lance na segunda parte que é paradigmático, em que o Porto está a atacar para o lado direito, o Martim Fernandes toca para trás para o Fábio Vieira tentar dar continuidade à jogada, e após o primeiro toque, que é logo negativo, aparece o Aktürkoğlu, não é fácil, com mais energia, com mais dinamismo, com mais vontade, e recupera completamente logo ali a bola e cria mais uma transição para o Benfica pelo lado esquerdo. Olhando para a defesa, que foi muito castigada ao longo de todo o jogo, eu diria que a defesa esteve muito exposta, há alguns posicionamentos que não são fáceis de compreender. Olhando para os golos, por exemplo, muito rapidamente, no primeiro golo, é o Tomás Araújo que faz um jogo extraordinário, uma exibição, não sei por acaso, eu não me recordo que nota que o 0-0 lhe deu, mas tudo o que seja abaixo de 8 terá sido injusto. Por acaso, espero que o Ricardo e o Alexandre, os nossos colegas, tenham dado pelo menos um 8 ao Tomás Araújo, porque de facto é mais do que justificado. O Tomás Araújo consegue aproveitar um passe recuado do Pavlidis, abre na esquerda, e nós olhamos, por acaso tive o cuidado de ver agora com mais cuidado os golos, a equipa do Porto está toda metida dentro. O Fábio Vieira não acompanha o lateral, está a acompanhar, é mais um elemento que está numa zona interior de forma completamente desnecessária naquele momento. O Martim Fernandes, quando o Álvaro Carreiras recebe a bola, está a 4 metros dele, ou seja, quando aproxima para bloquear o remate, já não consegue chegar lá, obviamente. O Álvaro Carreiras faz uma boa recepção e no futebol moderno é fundamental este movimento. Os profissionais de elite têm que saber dominar uma bola. É uma coisa que aprendemos quem joga a bola nos infantis. Depois, obviamente, é uma questão de qualidade e de concentração. Os jogadores do Benfica ontem punham o pé na bola e ela ficava lá. Os jogadores do Porto punham o pé na bola e ela saltava, não pode ser. Neste momento, o Carreiras consegue fazer o golo porque faz uma recepção excelente, puxa do lado esquerdo para o centro e depois remata com o pé direito. E a bola depois, com alguma sorte, também passa pelo meio das pernas do Alan Varela, julgo eu, e não dá qualquer tipo de hipóteses ao Diogo Costa. O segundo golo, a mesma coisa. A bola entra com uma facilidade incrível no Osnes, portanto, Aktürkoğlu da esquerda para o meio, o Osnes abre no lado direito com uma simplicidade de processos incrível e o Francisco Moura está completamente atrasado em relação ao Di Maria. Não é o único culpado, porque a forma como a bola entra no Osnes é inaceitável e incompreensível. O Porto está completamente partido, numa altura em que o jogo está empatado, é bom lembrar isto. Depois de entrar no Di Maria, que está à frente do Francisco Moura, o Tiago já vai lá, mas está também muito longe. Portanto, há uma série de posicionamentos errados da equipa do Porto que explicam também o 2-1. E o 3-1 é mais um passe fabuloso do Tomás Araújo, com todo à vontade. A bola é passada de forma vertical, queima linhas, rasga linhas. O Alexandre Bach, que vem de trás para a frente, não é acompanhado por ninguém, faz o cruzamento e o Pavlidis antecipa-se ao Néwan Pérez, que foi outro dos elos muito fracos do Porto esta noite. Um central ali não pode aparecer atrás do avançado. Ele vai em esforço, ou seja, o segredo aqui, e quem joga futebol, mesmo eu que joguei em futebol a um nível médio-baixo, sabemos perfeitamente que a antecipação, a capacidade de leitura é fundamental. Se o Néwan Pérez vê a aproximação do Alexandre Bá pelo lado direito, que já vem de trás, antes do Tomás Araújo fazer o passe, o Néwan Pérez não pode estar atrás do Pavlidis. Isto é impossível. Obviamente que o Vítor Bruno cometeu muitos erros ontem.
é o principal responsável, assumiu, não tem estado bem, claramente, na forma como não tem sabido agarrar os jogos, ou pelo menos ajudar a equipa a agarrar os jogos, mas depois há aqui erros individuais que são, para quem está de fora, absolutamente incompreensíveis. O quarto gol é de penalti, mas antes do penalti há mais um erro da equipa do Porto, que permite mais uma saída para o lado direito, mais um cruzamento, e ali novamente julgo que é o Neon Pérez que vai novamente em esforço e faz falta sobre o Otamendi. O Tiago Jaló melhor com bola, mas também perdido no meio daquela confusão absoluta, daquele caos que reinou ali entre a defesa e o meio campo do Porto, o Neon Pérez com muitos erros individuais e preocupantes na perspectiva azul e branca. Falaste em Vítor Bruno e é exatamente essa a próxima questão que eu tenho para ti. No final do jogo assumiu a responsabilidade, disse que era o máximo responsável por esta derrota. Para ti, achas que Vítor Bruno eventualmente tem um lugar em risco? Nesta altura não, porque conhecendo um bocadinho o André Vilas-Boas e a forma como ele pensa o futebol, talvez por ter sido treinador e um bom treinador durante muitos anos, o André Vilas-Boas olha para a função de treinador com uma tolerância que se calhar não existe noutro tipo de lugares, em outros presidentes, vá. Agora, uma coisa é certa, o Porto não tem crescido ao longo da temporada. A equipa começa a ganhar a Supertaça ao Sporting de uma forma épica, depois de ter estado a perder 3-0 aos 25 minutos de jogo, julgo eu. Teve momentos bons já nesta temporada, mas normalmente tem jogos contra equipas teoricamente mais fracas. Teoricamente e na prática mais fracas. Nos jogos grandes a equipa tem estado mal. Esteve mal em Alvalade, perdeu muito bem, perdeu claramente contra o Sporting, que é a melhor equipa portuguesa neste momento, com alguma distância para Benfica e Porto. Perdeu no Bodø Glimt, na Noruega, com uma das exibições mais incompreensíveis, como me recordo de ver uma equipa do Porto fazer em competições europeias. Contra o Manchester United, a noite foi angustiante para os azuis e brancos, quando podia ter sido épica, e mais uma vez aí, a forma como a equipa recua naqueles últimos 20 minutos também não é fácil de compreender, sendo que o Manchester United até acabou o jogo com 10. Depois há um jogo contra o Braga, que o Porto acaba por ganhar, mas tem uma segunda parte também inenarrável. O Braga perde injustamente no Dragão, porque de facto a equipa do Porto expôs novamente muito ao perigo. Em Roma volta a cair, apesar de ter tido bons momentos, eu assinalei isto no tema do dia de sexta-feira, novamente tem uma queda muito grande na fase final do jogo, e agora no Estádio da Luz é o momento mais baixo, é o ground zero do Porto nesta temporada. O Vítor Bruno é o principal responsável, assumiu. Por aquilo que o recorde avança nesta segunda-feira, o André Vilas-Boas teve uma reação muito forte no balneário logo a seguir. Ainda não conseguimos confirmar essa informação, estamos a tentar. Se calhar quando o tema do dia já foi para o ar, já teremos essa informação, se tiver acontecido mesmo. Portanto, o André Vilas-Boas, voltando um bocadinho atrás, a direção do André Vilas-Boas encontrou o clube num estado ruinoso, gestão danosa absoluta do anterior elenco de Jorge Nuno Pinto da Costa. Conseguiu, nestes primeiros meses, dar algum equilíbrio financeiro para aquelas despesas correntes, conseguiu resolver muitos problemas que vinham de trás, muitas dívidas foram pagas nestes primeiros meses, e mesmo assim conseguiu oferecer ao Vítor Bruno um plantel de boa qualidade. Não vou dizer de extrema qualidade, mas de boa qualidade. E o Vítor Bruno não está a aproveitar claramente o nível de qualidade deste plantel. A equipa, mesmo contra o Hoffenheim, eu estive no estádio, a ver o jogo com muita atenção, o Porto ganha 2-0, mas nunca agarrou o jogo, nunca teve competência para domar a bola, domar o adversário, permitiu sempre muitas saídas ao Hoffenheim. Depois contra o Aves e contra o Estoril a equipa parecia estar melhor nesse aspecto, mas agora em Roma e principalmente contra o Benfica cai completamente aos trambolhões. E no Estádio da Luz eu sinceramente não percebi qual foi o plano de jogo do Vítor Bruno. Não percebi se a equipa quis jogar direto, não percebi se a equipa quis jogar apoiado, não percebi se a equipa quis pressionar alto de forma regular, não percebi se foi um problema físico também, como o Vítor Bruno disse na conferência de imprensa, mas enfim, 24 horas de diferença não explicam tudo. O Benfica jogou quarta-feira, o Porto na quinta, portanto não parece que tenha sido por aí. Portanto, houve aqui de facto muitos equívocos, muitos erros coletivos, individuais, e alguma incompetência do Vítor Bruno na abordagem ao jogo. Julgo que é um homem com muito saber, com qualidade,
mas que não está a conseguir fazer evoluir a equipa da forma que se esperava, principalmente depois de ter conquistado a Supertaça. Mesmo assim, respondendo à tua questão, mais um bocadinho, não me parece que o lugar esteja em risco, parece-me que o Vítor Bruno vai ter tempo para mostrar que é um homem sabedor, mas nesta altura, claramente, a avaliação não pode ser positiva. Na última pergunta que tenho para ti neste tema do dia de hoje, em comparação com o 23-24, como é que está o Porto neste momento? Diria que é a única boa notícia para os esportistas nesta altura, porque tem mais 2 pontos do que tinha o ano passado. Embora o ano passado a época tenha sido já francamente má sob a orientação do Sérgio Conceição. O Porto tem 2 derrotas no campeonato, foram sofridas na casa dos rivais Sporting e Benfica, mas também já percebemos que este ano os clubes grandes não vão perder muitos pontos contra as equipas mais pequenas, porque há, no meu entender, uma diminuição da qualidade destas equipas também. A classe média-baixa do nosso campeonato este ano está mais fraquinha e, portanto, não vai ser muito fácil ver Sporting, Benfica e Porto a perderem muitos pontos contra esses clubes. Eu acho que a melhor notícia que o Porto nesta altura tem, além dessa comparação com o ano passado, que vale o que vale, e que o Benfica também tem, é a saída do Ruben Amorim. Depois do que eu vi do Sporting ontem em Braga, na segunda parte, a forma como a equipa consegue ir buscar uma desvantagem de 2 golos e ganhar por 4-2, leva-me a pensar que se o Ruben Amorim ficasse em Alvalade, esta época, o que o Sporting ia ganhar com alguma facilidade o campeonato. Com esta mudança, levantam-se aqui algumas interrogações no reino de Alvalade, porque eu sinceramente não sei o que é que vale o João Pereira como treinador, nem sei como é que ele vai agarrar agora o grupo. Em relação ao Porto e ao Benfica, e é importante dizer uma coisa, André, estamos a focar um bocadinho o discurso no Porto, porque de facto foi muito mau aquilo que o Porto fez ontem no Estádio da Luz. Não foi claramente uma equipa a Porto, se nós a esta expressão colarmos as aparições recentes da equipa azul e branca no Estádio da Luz, mas o Benfica merece muitos elogios por aquilo que foi capaz de fazer ontem frente ao rival histórico. O Benfica fez um excelente jogo, apesar de algumas debilidades que fomos pressentindo quando o Porto se conseguia aproximar da área da equipa de Bruno Lage, aproximações que nunca foram depois bem aproveitadas, mas depois o Benfica demonstrou que tem executantes de grande qualidade e que tem que jogar mais vezes, ou seja, ontem nada a apontar, mas o Benfica tem sido uma equipa também muito irregular este ano e tem futebol e executantes para ser uma equipa mais consistente. Portanto, nota máxima para o Benfica ontem no Clássico, nota muito negativa para o Porto, que sai daqui muito ferido nos próprios níveis de confiança. Julgo que da parte dos jogadores, da equipa técnica e mesmo na massa adepta, que não pode ter ficado tranquila depois da exibição da equipa na Luz. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em 00.pt e em todas as plataformas digitais.